Expert Talks. Expert Talks. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um Expert Talk. Vocês estão acostumados a ver a Jeane aqui no meu lugar, mas hoje ela não está presente e eu estou aqui com a Keila para falar de um assunto muito legal, um destino que nós não falamos ainda, né, Keila? Não, primeira vez nesse Expert Talks aí, especial ainda, hein, gente? E qual que é a novidade? Conta pra galera que tá em casa. Hoje nós vamos falar de curso de espanhol. Olha aí! Novidade, hein? E quem é a convidada? Nossa, ela vai ter que se apresentar por si só, né? Hoje estamos com quem? Carol. Oi, boa tarde. Obrigada por me receber, pessoal. Meu nome é Carol, eu sou representante de vendas da Spanish, Escola de Espanhol Internacional. A gente tá na Argentina e na Espanha hoje. Que bacana! Bom, eu vou falar, Keila, já vou começar aqui. Vai que é você, Mal. Argentina e Espanha. Bom, eu queria saber já de cara, aonde na Argentina e aonde na Espanha? E qual é as características dessa escola nesses dois países, vai? Legal. Conta pra gente, Carol. Primeiro, é um absurdo vocês terem falado a primeira vez de espanhol agora, né? Vocês sabem que é uma das línguas mais faladas do mundo e a segunda nativa mais falada no mundo. Se sinta privilegiada de estar aqui falando pela primeira vez com a gente, É tá um vendo? privilégio, com certeza. Bom, a gente tem escola em Buenos Aires hoje, na Argentina. Na verdade, a Spanish, ela nasceu na Argentina. Ela é uma escola com jeitinho latino, então a gente já começou do lado contrário. E depois a gente expandiu para Espanha. E hoje a gente tem escola em Barcelona, 2 escolas em Barcelona, uma em Madrid, uma em Málaga e a original de Buenos Aires. Muito bom, hein, Carol? Vamos falar um pouquinho dos tipos de curso. Quais são as modalidades que existem hoje em dia? Hoje a gente trabalha mais com os cursos intensivos, né? Uma imersão cultural completa na cultura espanhola e a cultura latina na Argentina. O padrão hoje são 20 aulas por semana, é o curso mais básico que a gente tem. E a gente fala de outras opções como o Intensive Explorer, são 24 aulas por semana, que é para aquele aluno que quer explorar a cidade, ele quer passear, ele quer curtir, mas ele não quer perder o tempo dele de estudo. E o Intensive Plus, que é para aquele aluno que quer fazer tudo isso e ainda ter mais aulas de conversação. Então, para quem quer aprender muito, muito rápido, o Intensive Plus é o melhor, tá? Fica a dica, hein? A gente só tem uma opção adicional, que é o Intensive Combined, para aquele aluno que quer fazer um Business Spanish, vocabulário específico. Eu tava ouvindo vocês falando de futebol aqui antes. Ele quer fazer um vocabulário específico de futebol, de medicina, de qualquer coisa nesse sentido, ele pode fazer no Intensive Combined, porque tem aulas específicas para o que o aluno quer. Olha que interessante. Essas aulas, porque uma parte do curso é particular, né? Exatamente. Carol, quero te fazer uma pergunta aí, já que você falou dos tipos de curso. A minha irmã estava procurando um curso de espanhol e ela estava falando, ela tem mais de 30 anos, né? E ela não queria estudar. Às vezes quem está assistindo aí pode estar na mesma condição, fala, eu não quero estar numa sala com uma galera de 20, 21, que está numa outra pegada, num outro momento de vida. Tem algum curso da Spanish para esse público? Direcionado, né? Direcionado para um público mais maduro, vamos dizer assim, né? Que está nessa outra fase da vida. E onde? Em Buenos Aires? Onde ele pode encontrar isso? É legal assim, o nosso mix de idades, ele é bem variado, tá? Então, como o espanhol, se vocês pensarem que pode ser talvez uma terceira língua pro brasileiro que já aprendeu inglês, a gente costuma ir um pouquinho mais velho já aprender espanhol. Por exemplo, em Buenos Aires, a minha média de idade dos alunos tá ali entre 25 e 35 anos, a maior parcela de alunos, tá? Mas onde eu tenho um curso específico voltado, né? Na verdade, eu tenho uma escola voltada para mais de 30. Então, alunos com mais de 30 anos em Barcelona tem um centro de estudo só para eles. Olha. Que ajuda muito a fazer network, conhecer gente mais ou menos com a mesma pegada de ensino, é bem legal. E que tipo de suporte vocês dão, Carol? Eu sei que existe um coordenador lá acadêmico, um coordenador de acomodação. Qual o tipo de suporte vocês dão para os estudantes? Nossas escolas, elas são boutique, elas são pequenas, tá? Então, isso ajuda a gente a ter bastante staff para dar bastante suporte para os alunos. Então, eu tenho um coordenador de serviços ao estudante que fica sempre no front desk para dar o apoio, o auxílio para os alunos. Eu tenho um coordenador acadêmico para qualquer dúvida acadêmica que o aluno tiver disponível para o aluno. Eu tenho coordenador de atividade que ajuda os alunos não só nas atividades que a escola oferece, mas também nas atividades extras que o aluno quer fazer. Então, a gente tem bastante suporte para os alunos local. E a gente costuma ter uma avaliação muito boa no Google, no TripAdvisor, assim, excelente. Quem não conhece as escolas, se você nunca viu uma escola Spanish, acesse e conheça ou vá a uma loja de experimento, porque é muito bacana. E aí, Carol, eu tenho uma pergunta para te fazer. O estudante brasileiro, né? O brasileiro, ele sempre acha que ele já fala um pouco de espanhol,
ou ele entende, né? Então, pelo fato de Portunhol. entender, você inventa ali, você enrola umas palavras e vai. E a gente sabe também que hoje, você que deve estar assistindo aí, como muitos trabalhadores, não tem mais 4 semanas de férias para fazer um curso de um mês. Sim. Muitos têm, a galera mais nova, que está na faculdade, tranca, vai nas férias, mas o pessoal que está trabalhando, às vezes a empresa nem libera ele para fazer essas 4 semanas. Aí vem uma pergunta, 2, 3 semanas... É um período legal para se estudar. Eu sei que ele pode estudar num curso intensivo e aproveitar muito mais. E você acha que ajuda esse como? Me explica aí, por Não favor. só ajuda, como é super indicado, tá? A gente tem uma facilidade, sim, com o espanhol, isso é óbvio, porque a gente consegue entender muita coisa, mas também tem a dificuldade é tudo muito parecido, às vezes a gente erra pelo espanholito, né? A gente vai tentando acertar, às vezes erra, às vezes acerta. Então, o melhor caminho do intercâmbio para fazer espanhol é exatamente isso, ganhar a confiança de saber que você tá falando certo, e não que você tá ali no embromation falando espanhol. Hoje em dia a gente tem muito mais contato com o espanhol e a gente tá meio isolado na bolha aqui, só a gente fala português, toda a América Latina fala o espanhol, então tá sendo muito mais introduzido no mercado de trabalho. Hoje, se você tem 2 semanas de espanhol, 3 semanas de espanhol intensivo com a gente, que são aulas de imersão, o aluno ele não vai estar só fazendo aula. Depois, se ele tiver num homestay, por exemplo, numa casa de família, ele vai tomar café da manhã e jantar junto com essa família falando espanhol. Ele vai fazer atividades à tarde, uma degustação de vinho, uma aula de tango na Argentina, vai fazer uma cooking class, tudo isso ele vai fazer e ele vai estar imerso no espanhol. Então, ele ganha uma confiança muito maior para falar espanhol. E a gente diz aí que com 3 semanas, dependendo do seu nível de espanhol, se estiver no básico, dá para subir um nível inteiro, tá? Se você estiver já no intermediário, aí demora um pouquinho mais, meio nível você consegue avançar, mas eu super indico, sempre. E, Carol, só pra gente deixar claro pra quem tá nos assistindo, o que é intensivo? De quantas a quantas horas? Sabe? Só pra gente falar um pouquinho Legal. mais detalhado sobre isso. Essa é uma ótima pergunta. Outra coisa que eu esqueci de falar também é que os nossos centros, eles têm áreas comuns muito grandes. Então, os alunos, eles ficam na escola trabalhando, aquele que vai interagem ali, né? aquele que vai de home office, que tá fazendo, legal. tô trabalhando, vou trabalhar de qualquer lugar enquanto eu faço curso, pode ir. Em Buenos Aires, a gente tem um coworking no 3º andar, então a gente dá bastante suporte para os alunos também que vão trabalhando, os nômades digitais hoje em dia. Um intensivo hoje, a gente fala que são, em média, 20 aulas por semana. Tá? Então, é um curso de meio período, que pode ser no período da manhã ou no período da tarde, com atividades integradas. Então, se o aluno faz legal. aula à tarde, a gente costuma ter atividades mais no fim da tarde ou pela manhã. Então, as atividades também são incluídas no programa. São 4 por semana, tá? Bom, muito bom. Então, são 4 destinos, né? Vamos repetir aqui. Buenos Aires, Málaga, Barcelona e... Madrid. E agora eu quero É. perguntar. Vai, agora é Eu você. quero fazer a pergunta que eu sei que você ia fazer. A pessoa que vai ficar um período maior, era isso que você ia perguntar, eu acho, né? Ela pode ficar, por exemplo, eu vou ficar 3 meses, eu quero ficar 1 mês em Madrid, 1 mês em Málaga e 1 mês em Barcelona. Ou melhor, Barcelona, Málaga e Madrid, sei lá, a ordem. E ele, se pode, ele paga uma única taxa de matrícula, ele paga a taxa de matrícula em todos os lugares? Como que funciona isso? Olha só, a gente nem tem taxa de matrícula. Olha isso, que Ele não beleza, hein? precisa pagar uma taxa de matrícula, mas a gente tem taxa de material, que é o livro que o aluno compra para poder começar o curso dele. O legal é que a gente é aprovado pelo Instituto Cervantes, então a gente usa o mesmo método de ensino em todas as Muito escolas. bom. Independente se ele tá na Argentina, porque tem um espanhol diferente, se vocês quiserem eu explico um pouco melhor, quem sabe numa segunda conversa que a gente traga mais espanhol para falar. Vai ser nessa, que essa é uma Vai deixar dúvida. todo mundo curioso. Legal. Essa é uma dúvida boa, vai ser nessa. É um pouquinho diferente o espanhol da Argentina e da Espanha, mas a gente ensina o mesmo espanhol, que é um espanhol internacional, entre aspas, tá? Então a gente usa o mesmo método de ensino em todas as escolas. Então esse aluno que ele vai fazer 3 destinos, ele quer fazer um mochilão pela Europa, um mochilão pela Espanha e quer estudar nos 3 destinos, ótimo, ele vai usar o mesmo material, o mesmo método de ensino, ele vai pagar só uma taxa de material e eu super indico porque também tem a diferença da cultura e dos sotaques que você vai entendendo em cada um dos destinos. Mas aí eu tenho uma dúvida. Quanto tempo ele muda de nível? O aluno 4 ele muda semanas? de nível dependendo do nível dele. No básico, 4 semanas, no intermediário, 8 semanas, mais ou menos, para você mudar de nível. A única coisa que ele compra diferente nos destinos é o material se ele mudou de nível. Exato. Tá, então se ele manteve o mesmo nível, ele vai seguir com o material mesmo nível. e ele vai continuar no novo destino da onde ele parou no destino anterior. Exatamente, porque os programas eles são semanais, então toda semana ele vai ser reavaliado para ver se ele sobe de certo. nível, se ele mantém no mesmo nível. Então a escola começa toda segunda-feira, né? Para quem tá pensando em fazer um Exato. curso,
datas de início aí toda segunda durante o ano inteiro. O ano inteiro não tem férias pra gente. Que bacana. E, Carol, a estrutura, são parecidas das 4 cidades? A localização, estrutura, bem As parecida escolas estão no com o centro, centro? estão Como é que tá? afastadas. Quando eu costumo falar disso, eu costumo repetir muitas vezes a mesma coisa. A gente tá na melhor localização possível em Buenos Aires, a melhor localização possível em Barcelona. Mas só pra dar um exemplo pra vocês, hoje em Buenos Aires a gente tá no bairro de Palermo, que é tipo a Ai, Vila ótimo. Madalena, assim, Sim. de Buenos Aires. É o novo lugar hype pra ficar. Super seguro, é outra coisa que eu gosto de falar também sobre a Argentina, que é um país super seguro pra se viver. Então, pro aluno internacional aí que tem dúvida se vai, se não vai, eu super indico. Onde a gente tá em Barcelona, a gente tá a 15 minutos andando da Sagrada Família. Em Madrid, a gente tá a 10 minutos andando do Portal Cala, super bem localizado no bairro de Salamanca também. E em Málaga, a gente tá a 15 minutos andando da Praia de Malagueta, que é uma praia pra banho. E Málaga faz 300 dias de sol por ano. Agora você me falou uma coisa aqui que eu não vou deixar essa galera curiosa e também não vou ficar curioso. O espanhol da Espanha pro espanhol da Argentina é como se fosse o português do Brasil pro português de Portugal? Não. É diferente. Tá vendo? É Me ferrei na pergunta. Agora ajuda aí, né, Carol? Vou te ajudar. A principal diferença entre o espanhol da Argentina e o espanhol da Espanha é a conjugação do verbo. É meio a gente, digo eu aqui em São Paulo, vocês aqui em São Paulo e a galera do Sul, que conjuga tudo com tu. Tá. Então, você conjuga o verbo diferente. Você conjuga tu com você. Na Argentina, a gente usa o vos, que é o você. E na Espanha, eles usam o tu. Então, a conjugação do verbo é diferente. A gente chama de tu teu e voceu. Essa é a principal diferença. Fora isso, a gente tem o acento, né? O sotaque. Então, o sotaque do argentino, especificamente em Buenos Aires, é chamado de acento portenho. Tá em Buenos Aires e em Montevidéu, porque é o acento do Rio da Prata. Aí, o sotaque é meio carioca, tem um chiado muito diferente. Na Espanha a gente fala playa, na Argentina a gente fala placha. Na Espanha a gente fala pantaia, na Argentina a gente fala pantacha, pocho. É tudo com um chiado bem específico. Mas a principal diferença gramatical para se falar é a conjugação do verbo. Olha, super interessante, hein, gente? Legal, não sabia Eu disso, não. vivi 3 anos na Argentina. Assim, demorei muito pra pegar o acento argentino, porque ele é muito específico. Mas, assim, a conjugação não é tão difícil, porque pra gente é mais fácil entender a conjugação do você, porque a gente usa o você no dia a dia. E, Carol, falando um pouquinho de tendências de mercado, assim, quais são os programas que mais eles estão procurando? Ah, legal. A gente tem uma novidade em 2025, que hoje ainda não é o nosso curso mais procurado, mas a gente espera que vai ser o mais procurado. A gente chama de Intensive Explore, tá? Então, a gente tem o 20 aulas por semana, que é o Intensive, e o 24 aulas por semana é o Intensive Explore, que é o que eu falei que o aluno ele vai conhecer a cidade enquanto ele estuda. Por quê? Ele tem 20 aulas por semana, que são 16 aulas de espanhol geral, tá? 2 aulas de projeto, que normalmente a gente faz grupinhos, duplas, normalmente com outra nacionalidade, para você ter essa interação. E 2 aulas de Spanish in Action, onde a gente leva os alunos para situações do dia a dia para eles usarem o que eles aprenderam dentro da sala de aula. Por exemplo, a gente aqui é de um grupo, a gente vai numa loja para escolher a roupa do coleguinha. E aí você tem que saber vocabulário, como construir frase. Às vezes o professor pede pro aluno lá pedir ajuda, ganha uma confiança para falar em público. E aí a gente fechou 20 aulas. As 4 aulas a mais a gente chama de Spanish in the City, onde a gente vai levar o aluno para pontos históricos e turísticos da cidade para fazer atividades acadêmicas. Então ele vai estar fazendo uma atividade acadêmica enquanto ele tá no Jardim da Sagrada Família, enquanto ele tá na Feira de San Telmo, em Buenos Aires. Pô, é uma viagem de turismo com o professor fazendo city tour. Com o curso, exato. Pois E tem é. uma faixa etária para esse tipo de curso? Não, para todas as faixas etárias, a gente trabalha com alunos a partir dos 16 anos, tá? Para cursos intensivos. A gente tem os programas de Summer Camp de férias também, mas aí é outro tema. Mas a partir de 16 anos e sem limite, né, gente? Ah, eu tenho outra curiosidade agora. Bom, a partir de 16 anos é que vai vindo na cabeça, assim, né? E muita gente aí que deve estar nos assistindo deve estar pensando, onde eu vou ficar hospedado? Quais são os tipos de acomodação que a escola oferece? Qual a mais escolhida? Se é igual na Argentina e na Espanha? E a distância, geralmente, dessa acomodação Da para a escola, escola? né?
Eu vou falar da mais escolhida e da que eu ia preferir, como intercambista. A mais escolhida hoje pelo público brasileiro são as residências estudantis, tá? Porque tem mais privacidade, as nossas residências estudantis na Espanha, elas são mais modernas, é um quarto privativo, com banheiro privativo, com uma mini cozinha, que é um frigobar e um micro-ondas. Então, o aluno, ele tem uma integração com outros alunos internacionais, que é bem legal. A gente tem um raio máximo todas as acomodações da escola tem um raio máximo de 30 minutos de distância da escola, tá? Todas. Mas as residências estudantis, por exemplo, elas estão a 15 minutos de distância em transporte público, tá? Essa é a mais procurada pelo público brasileiro. Alunos de 16 a 18 anos não podem ficar em residência estudantil, só homestay, tá? E aí os homestays são as casas de família, que aí eu falo da minha preferida. Eu sempre preferi ficar num homestay, porque é um nível de integração, de interação com a cultura local maior. A gente cuida muito bem dos nossos hosts, eles estão com a gente há muito tempo, então são hosts que estão acostumados a receber estudantes internacionais, que gastam esse tempo para ter esse convívio com os alunos. É um convívio muito legal. Mesmo. E gostam dos brasileiros, Carol, os argentinos, assim, como que é? Porque existe a gente sabe, Rixa, né, que né? essa coisa do Rixa no futebol, como que é isso, assim? Eu vou te falar que eu acho que o brasileiro tem mais rixa com o argentino do que ao contrário. Porque a gente, por muito tempo, foi visto meio como irmão rico na América Latina. Então, o brasileiro é muito bem visto como turista na Argentina. Então, não tem muita rivalidade, a não ser que você comece a falar de futebol. Aí é meio complicado. Mas fora isso, não existe muita rivalidade. Na Espanha também é um pouquinho diferente. O espanhol ele é mais fechado que o argentino, que é mais latino. Mas ainda assim, é um povo muito muito receptivo. Se eu puder dar uma indicação, assim, de melhor lugar pra você, se você quer se sentir 100% acolhido, eu iria pra Málaga. Porque a gente costuma falar que o malaguenho, ele é meio o mineiro da Espanha. Porque quem tem mais tempo, quem vai ter mais tempo pra te oferecer um cafezinho, conversar na rua. A população é um pouco mais velha, então tem mais tempo pra conversar. E é uma cidade menor também. É isso que eu ia te perguntar. Então, a tua dica é, uma pessoa que esteja procurando para aprender espanhol, você indicaria Málaga por conta da cidade? Assim, eu indicaria todas as cidades, dependendo muito do perfil do aluno, porque Barcelona é muito cosmopolita. É uma cidade que é uma das 5 capitais que mais recebem turistas no mundo. Madrid é uma São Paulo, ela é gigante, gigante. Então, quem quer ter muito convívio com um aluno internacional, muito cosmopolita, quer fazer mercado 3 horas da manhã, vai pra Madrid. Quem quer uma cidade com um pouco mais de tranquilidade, ter mais tempo pra bater papo na rua, ter uma integração mais longa, Málaga é a principal pedida, tá? Boa. E aí, quem vai pra Buenos Aires, eu costumo comparar com outro país, na verdade, que eu não tenho escola hoje, mas é uma boa comparação que eu costumo fazer. Às vezes me perguntam, eu vou pra Buenos Aires ou eu vou pra Santiago? Por exemplo. E aí eu vou falar uma diferença gritante entre as duas cidades. O Buenos Aires é o antigo e Santiago é o novo. Então, para quem gosta de prédios, arranha-céus e cidades muito modernas, vai para Santiago. Quem gosta de história, arquitetura, porque eles são muito apegados à história, vai para Argentina. Então, aquele aluno pode achar que é tudo velho e aquele aluno pode achar que é tudo muito legal. Então, Muito bom. essa comparação que eu gosto de fazer. Legal, Carol. Vou fazer uma pergunta para Carol aqui. Carol, o estudante menor de idade, né? Vamos pensar nele aí, ou aquele que tá fazendo a primeira viagem, que tem um pouco de medo. Pô, você que tá assistindo, será que eu vou fazer amizade? Como é? Como que vai ser a minha interação ali com os outros estudantes? A escola promove alguma coisa para esses alunos já se unirem, se conhecerem? Me conta um pouco, como que funciona isso? E conta pra galera que tá te assistindo aqui. Bom, a gente tem os programas de férias para menores de idade, que aí são só adolescentes, aí a gente pode fazer um apanhado assim, mas é um summer camp com 4 semanas que acontece só em julho, e aí é só para alunos menores de idade. Mas quando a gente fala dos cursos do ano inteiro, nas aulas que começam toda segunda-feira, quando a gente tem mais alunos menores de idade na escola, é no período de férias entre julho e agosto. Porque não só os alunos brasileiros, mas também os europeus vêm passar férias na Espanha e vêm estudar espanhol na Espanha. Porque, né, a gente tem mais alunos europeus, na verdade, do que brasileiros. O nosso share de nacionalidades, a gente tem 9% só de brasileiros nas escolas, isso de maneira geral. Quando a gente fala da Argentina é um pouco mais, porque a gente tá aqui muito perto, então tem um pouco mais de brasileiros. Então, para aquele aluno menor de idade, quando a gente tem um volume maior de alunos, a gente faz atividades voltadas só para eles, a gente costuma colocar eles nas mesmas salas, mas o aluno ele vai ter mais contato com estudantes menores de idade europeus do que brasileiro, tá? Só pra gente entender qual que é o perfil do público que ele vai encontrar nas nossas escolas.
E tem também aquelas excursões no final de semana, vocês conseguem fazer essa organização? Com certeza, com certeza. Tá. A gente já oferece pelo menos uma por mês, tá? Os alunos, eles costumam se organizar e a gente tem o coordenador de atividade ao estudante que vai ajudar os alunos a fazer esse tipo de coordenação. Mas uma por mês a gente já oferece para formar grupo com os alunos, para fazer alguma cidade vizinha. A gente costuma fazer Tenerife, a gente costuma fazer Sevilha, em Buenos Aires a gente costuma fazer uma ida ao campo, um passeio a Tigre, que é uma cidade vizinha muito legal também, Nerja, que é uma cidade de praia maravilhosa perto de Málaga. São esse tipo de excursão que a gente oferece. Eu quero saber agora, eu amo esporte, né? Tava falando aqui um pouquinho antes. Eu fico pensando, pô, vou fazer um curso em Barcelona, será que eu vou ter oportunidade de ou visitar o Camp Nou, assistir um jogo do Barça, ou mesmo o Santiago Bernabéu em Madrid, né? Ou um jogo do Real Madrid, ou um amistoso, sei lá. E onde eu vou comprar ingresso? Como que isso funciona? Você falou desse coordenador de atividade. Essa pessoa, ela apoia o estudante, ela faz para o estudante, como que é? Como que ela funciona? apoia o estudante ele vai ter, depois do horário de aula, normalmente ele fica ali tirando dúvidas, a gente faz grupos com os alunos que querem fazer a mesma atividade, porque nunca vai ser só você. Todo mundo quer ir assistir um jogo, todo mundo quer ir fazer uma excursão, então a gente costuma tentar fazer com que os alunos vão juntos, se a gente consegue mais gente, a gente manda um coordenador junto, mas a gente dá sempre apoio pro aluno para ele conseguir fazer as atividades que ele quer fazer fora do horário, e também algumas atividades incluídas da escola também tem esse tipo de coisa, tá? Então, quando a gente fala de Buenos Aires, às vezes a gente inclui algum ingresso para algum jogo. Nunca jogos de temporada, que são com autolotação, mas a gente tem sim dentro do nosso calendário esse tipo de atividade. Que legal. Tá? E, Carol, tem alguma história aí interessante, curiosa de algum estudante que ficou em um dos campos aí pra falar pra gente? Eu tenho minha, porque eu sou ex-estudante, né? Então eu estudei na Spanish. Assim, na verdade não é nenhuma... É uma coisa que eu costumo sempre trazer quando eu falo do espanhol, que é por que eu aprendi espanhol. E como que eu sabia que eu falava espanhol. Na verdade, eu fui pra Argentina, eu não fui pra morar. Eu fui porque eu fui, era pandemia, queria ir, era final da pandemia já. Me apaixonei pelo país e morei lá. E aí eu tinha que aprender espanhol, porque eu não falava espanhol, gente. Eu não sabia como pedir alface na quitanda, eu não sabia pedir. Então, eu tive que aprender espanhol, comecei a estudar espanhol e eu soube o nível de espanhol que eu queria chegar quando eu soube de uma fofoca, porque eu sabia espanhol, antes de todo mundo. Porque aconteceu toda a história da Shakira, não sei se vocês lembram, ela soltou uma música. Quando eu soube da tradução, a música estourou antes na Argentina, tudo antes de todo mundo, porque eu falava espanhol, pra mim era o nível de espanhol que eu queria chegar na vida. Que legal. Saber uma fofoca. E a gente também consegue escutar a fofoca dentro do ônibus, né? Quando a gente já entende, porque a chavinha muda. Então, essa é uma curiosidade. Essa é uma dica também que eu tenho pra quem quer estudar espanhol. Normalmente a gente não tem um objetivo muito específico. É espanhol pro meu trabalho, é espanhol pra alguma coisa específica. Às vezes é por hobby. No meu caso, foi mais por hobby, porque eu tava vivendo lá, mas foi mais por hobby. Tentem saber o nível de espanhol que vocês querem chegar, galera. Assim, pra entender qual que é o seu objetivo, quanto tempo você precisa estudar e qual que é o nível que você precisa chegar. Ô, Carol, uma curiosidade da Xpanish, né, para quem também não sabe, é uma escola com várias acreditações, né, de vários órgãos, entre eles o Cervantes, como você disse. Mas para quem está assistindo, talvez isso não faça nenhuma diferença, né? Eu queria que você falasse para a galera quais os benefícios de escolher uma escola desse nível. Bom, primeiro benefício a gente é aficionado por inovação. Então, as nossas escolas são super modernas, coloridas, instagramáveis. É um ambiente super aconchegante, confortável. Esse é um dos primeiros pontos de benefício que eu costumo falar para os alunos, para vocês que vão estudar com a gente. Eu espero ver vocês por lá. O segundo ponto são as acreditações, que pode parecer nada quando a gente fala da acreditação do Instituto Cervantes, mas é como se fosse uma estrela do Guia Michelin para a nossa escola, porque a gente passa por várias inspeções acadêmicas e de estrutura para continuar tendo o selo do Instituto Cervantes. Não só isso, a gente também é centro acreditado do DEL e do CIEL para fazer exame nas escolas. Então, essas são todas as vantagens que a gente costuma falar. Os exames de proficiência, né? Exatamente, exatamente. E a gente costuma falar também do suporte ao estudante. Eu raramente tenho uma avaliação negativa, eu raramente tenho um aluno que sai infeliz da nossa escola. Então, o suporte ao estudante que a gente dá no local, ele é muito bem pensado e ele é feito para que o estudante se sinta bem sempre.
Então, se você quiser saber um pouco mais, né, sobre a Experience, esse credenciamento é importante que ela tem, por favor, vá até uma loja da Experimento que eles te explicam direitinho o que seria isso. E tem lá, eu tava dando uma olhada, né? Tem o The Best lá do TripAdvisor, tem um monte de selos, é legal. Se você der uma pesquisada, você vai entender por que a escola é desse nível que a Carol tá falando aqui. Carol, material didático, né? A gente sabe que muitas escolas hoje em dia entrega lá um fichário no primeiro dia pro aluno e vai entregando lá folha xerocada e fala que é para falar da atualidade. E, na verdade, é porque não tem um padrão que a gente sabe. E como são os livros, né? Esse material didático que a escola oferece, na verdade, o estudante compra, né? Que é entregue para o estudante no primeiro dia de aula. A gente trabalha com um material aprovado pelo Instituto Cervantes também, que é um livro que chama Livro Aula. Ele é oficial e a gente usa o Livro Aula Internacional, que é justamente a questão que eu falei para vocês sobre conjugação e tudo para ajudar o aluno a entender melhor qual que é a conjugação. Então, ele é um livro oficial do Instituto Cervantes, aprovado pela RAI, que é a Real Academia de Espanhol. E esse livro, o aluno normalmente ele vai usar se ele estiver fazendo um bom curso de espanhol antes ou depois do intercâmbio dele, porque normalmente quando um curso ele é renomado, ele vai usar o mesmo material que a gente. Essa é outra vantagem, se o aluno for para uma escola acreditada, se ele já estiver estudando espanhol antes ou depois, ele normalmente vai usar o mesmo material. Muito bom, hein, Mal? Estamos chegando ao final? Chegando no finalzinho, mas antes de acabar... Eu acho que deixa pra você, não, né? Não. Cada um vai ter que fazer a última pergunta pra Carol aqui. Eu quero perguntar uma coisa pra você, Carol, que é a seguinte. Se você tivesse que recomendar, pensando no seu conhecimento, você conhece todas as escolas, você estava falando aí que o centro de Barcelona é novíssimo, maravilhoso, a Argentina tem essa coisa do latino, essa coisa assim. Você, conhecendo os centros... sem conhecer as pessoas, porque para você que está em casa, a gente só recomenda um centro quando faz uma sondagem, conhece as características da pessoa, vê o que ela está procurando. Mas você pode fazer para ajudar quem está em casa, um resuminho bem rápido dos 4 centros. Olha, Málaga, você já falou, tá numa região central, mas putz, é uma escola mais moderna, mais nova, é térrea, às vezes a pessoa tem problema de mobilidade, sei lá. Você pode dar uma resumidinha bem rápida? Eu vou fazer em 3 segundos. Toda escola todas as escolas vão ter o mesmo padrão. Então, esse é o melhor. Você não vai precisar escolher o destino porque aquela escola é mais velha, aquela é mais nova, essa daqui é acessível, a outra não é. Legal. Todas as nossas escolas são acessíveis também para quem tem dificuldade de locomoção. A gente já recebeu alunos também com outros tipos de deficiência. Então, sempre perguntem pra gente, porque a gente dá esse tipo de suporte para os alunos. Mas tem uma grande diferença entre as cidades, porque a gente tem um padrão na estrutura das escolas. O que eu gosto de dizer para os alunos é: escolham a cidade que vocês querem estudar. Então, gosta de sol e praia? Málaga. Gosta de gastronomia e arquitetura? Barcelona. Gosta de uma grande cidade, muita internacionalidade? Madrid. Gosta de história, gosta de romance, literatura? Vai para Buenos Aires. É mais ou menos essa dica que eu tenho para dar. Boa. Uma dica não, várias dicas, né? E para finalizar, eu vou fazer mais uma pergunta. As nossas lojas, vocês sabem que a gente tem mais de 50 lojas pelo Brasil, e muitas vezes o nosso cliente aí que está nos assistindo, ele está conversando com o nosso expert, com o nosso especialista, mas nosso especialista ele tem que conhecer mais de 80 escolas que a gente oferece, mais de 100 destinos que nós oferecemos. E a minha pergunta é: caso ele queira conversar com você, junto com o nosso consultor, é possível? Lógico, sempre. Aliás, eu falo pra caramba. Então, reserva aí pelo menos 1 hora pra falar comigo, porque eu vou falar detalhe por detalhe de cada escola, de cada destino. A gente tem que cortar, né? A gente tem que cortar ela aqui. Nosso tempo tá acabando. Eu quero agradecer demais a presença da Carol, veio exclusivamente aqui, né, Keila? Nossa, foi muito especial, nos gente. atendeu. Ela tá sempre perto, né, da gente aqui na Experimento. Muito obrigado, Carol, pela sua presença, pela sua aula, dá uma vontade de estudar espanhol, foi excelente, muito bom, Carol. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. O que eu quero é ver mais gente lá com a gente estudando espanhol, porque, né, gente, a Anitta hoje fala espanhol, a Ludmilla tá cantando espanhol, todo mundo fala espanhol, só a gente não fala espanhol. Bom, então eu queria que você falasse uma coisa. Para quem vai ficar, mais do que 12 semanas, tem alguma condição especial aí? Como que é isso? Esse é muito bom. Eu não falei disso, mas a gente tem um nível aí que a gente demora
9, 12 meses no máximo para ter fluência de espanhol, gente. Então não é 5 anos estudando inglês para conseguir chegar na fluência. 9 meses aí, talvez você chegue já numa fluência de espanhol. E a gente tem desconto progressivo a partir de 12 semanas. Então, quanto mais tempo o aluno estudar, mais desconto ele vai ter. Ali 3 meses, quanto mais eu vou ficando, mais barato o meu curso vai ficando. tem. Exatamente. A gente chega a 30, 40% de desconto até, dependendo de quanto tempo o aluno vai ficar com a gente. A gente precisa acabar, mas cada hora é uma novidade boa, vocês estão vendo, né? Mas agora é verdade, a gente vai terminar isso aqui. Eu quero agradecer, Keila, muitíssimo obrigado juntos, gente. pela parceria. Valeu. Carolzinha, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela aula que você sempre nos dá aí, viu? Muito bom, Eu que Carol. agradeço, gente. Muito obrigada. Valeu, obrigado, Até, pessoal. gente. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Expert Talks. Expert Talks.